Olá, pessoal, tudo bom? Nossa, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento que eu adquiri esses anos de experiência na pesquisa. E, primeiramente, eu gostaria de parabenizar toda a equipe da GTA, né, e a Universidade Federal São João del Rei, pela iniciativa, né, de estar organizando esse workshop, né, de divulgação científica num momento tão especial que muitas pessoas estão percebendo o quanto importante a ciência é para a nossa sociedade, né? Então, parabéns a toda a organização e a iniciativa. Aproveitando também para agradecer o convite, a confiança de vocês terem me chamado para poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho. Eu vou me apresentar então, né? Eu sou a pesquisadora Amanda Martins, eu sou graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tenho mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela mesma universidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a plataforma de pesquisa, a plataforma de dados Scopus. Eu particularmente gosto muito dela e é a que eu mais uso, né? Para buscar artigos, enfim, periódicos de modo geral. E o motivo de ter proposto essa palestra é porque eu percebo que muitas pessoas não usam os Scopus. A maioria usa só a plataforma do Science Direct e eu acredito que o motivo seja desconhecimento, porque eu espero que depois dessa palestra consiga modificar, se você não usa, que eu consiga despertar esse interesse em você, porque ela vai otimizar muito o seu tempo. Viu? Então, hoje nós vamos aprender de forma prática como é que mexe nos copos. Nosso tempo é reduzido, então eu fiz algumas coisas para otimizar também a nossa apresentação, tá? Então, para iniciar, como que a gente entra no site, né, dos copos? O site dos copos é um site pago, então a gente precisa ter um registro dentro de uma universidade para poder ter acesso a ele, tá? Então você tem que fazer esse registro da universidade. E após esse registro, você vai entrar no site Periódicos da CAPES, tá? Você vai clicar aqui em Acesso CAF, é o meu espaço também, mas Acesso CAF. Vai entrar a universidade que você tem vínculo, tem vínculo, no caso aqui, quando eu tinha o doutorado. E quando você clicar aqui, vai entrar essa aba. Essa aba aqui vai buscar o que você quer, assunto, livro, base. Scopus é uma base de dados, você vai clicar aqui, vai escrever Scopus, vai clicar em enviar. Quando você colocar aqui, você vai aparecer esse link, você vai clicar aqui e vai entrar no site. Então, como que é o site agora? Eu vou mostrar para vocês de uma forma mais fácil. Bom, então essa aqui tem aqui que a gente está com o site, tá? E o portal do periódico está aberto. Aqui a capa do site, tá? Dos Scopus. O que tem aqui de interessante para a gente? A gente está nesse link aqui, que é de pesquisa, de buscas, né? Então, ó, documentos nós podemos buscar por documentos, nós podemos buscar por autores, por afiliações, instituições, uma busca avançada, que eu vou explicar para vocês também. Aqui a gente vai comparar jornais, as fontes, né, dos jornais que a gente tem. Aqui a gente tem todas as fontes, tudo que tem indexado nos Scopus, tá? E aqui é o que a gente vai buscar, o filtro que a gente vai fazer. Se você vai colocar um documento, você vai buscar todos os campos, você vai buscar só por título do artigo, o resumo, palavras-chave, aqui são as opções. Então vamos começar uma busca básica. O que eu vou fazer? Eu subdividi a palestra assim. Vou trazer um pouco noções gerais em relação a dúvidas que muitas pessoas têm, como? Que dúvidas? Algumas pessoas falam assim, será que tem diferença? Vamos pensar que você trabalha com leite. E aí você coloca assim, milk. Será que é a mesma coisa que você colocasse milk em caixa alta? Tanto os Scopus, ele não diferencia, ele vai procurar, se você colocar em maiúsculo ou minúsculo, não importa, tá? Ele vai buscar ambas as variações. Então, tanto faz você escrever maiúsculo ou minúsculo. Se você escrever, dá um exemplo, você quer procurar farinha, aí você pode escrever farinha ou farinhas, não tem problema. Ele vai procurar ambas as formas, singular ou plural. Então, independe do que você escreva. Outro ponto de regra geral, só de curiosidade, é a questão da grafia. Algumas pessoas têm dúvida. Quer procurar análise de cor, coloca assim, outras colocam assim.
um na grafia americana, outro na grafia inglesa. Tem diferença? Não. Ele vai procurar também documentos que tenham ambas as formas. Então, isso é a regra geral. Então, vamos começar. Se você fosse começar a estudar leite, o primeiro ponto que você vai colocar, obviamente, é a palavra lá, leite. E aí você vai e vai procurar. Quando você clicar aqui em procurar, vai entrar no site, você vai ver que descobriu 251 mil documentos. Por que documentos e não artigos? Porque a Scopus, ela não só tem artigos, né? Ela tem livros, ela tem papers de conferência, ela tem patentes, ela tem tudo isso, ó, patentes. Então, ela tem todos os outros documentos. Então, por isso que ela encaixa como documentos, tá? Há um outro ponto interessante, vocês estão vendo aqui, que tem o símbolo, né, da editora Elsevier. A Scopus não é uma plataforma de pesquisa, plataforma de dados exclusiva da Elsevier, diferente da Site Direct, tá? Site Direct é exclusiva dessa editora. A Scopus tem essa editora e mais quase 5 mil editoras dentro dessa plataforma, tá? Então, ela não é exclusiva, ela também tem na Elsevier. Então, nós temos 251 mil artigos. O que você vai ver aqui nesse primeiro momento, nessa entrada do site? Você vai ver aqui, tá? Na aba da esquerda, tudo o que tem sobre isso. Então, tipos de acesso, os que estão acesso aberto, que no caso você está vendo pela CAPES, então o que tiver acesso pela CAPES vai estar aberto, outros que não estão abertos. Os anos dessa pesquisa, estão todos os anos, né? Quantos tem com esse nome. Os autores, as áreas, o tipo de documento, ó, artigo, revisão, conferência. Publicações, o título, quais são os jornais que mais publicam esses documentos, enfim, quais são os títulos que mais publicam. O estágio da publicação, pode ser que você pegue um que está ainda em press. Palavra-chave, afiliação, quem está estudando sobre isso, fonte de financiamento, país, ó, Estados Unidos, então você tem uma ordem de todas as coisas aqui, tipo e língua desses documentos, tá? Então, essa aqui é a primeira cara, e eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Só que quando a gente pega 250 mil artigos, a gente pode fazer uma forma de, por exemplo, você não quer citar conferência, você não quer citar livro, você só quer citar artigo ou revisão. Então, você entra aqui em outra aba e vai colocar, em outra aba não, você vai vir aqui de novo e vai usar esse link, ó, limite. Então, você vai colocar aqui, você vai limitar, vai fazer o primeiro filtro de quais que você quer. Por exemplo, aqui é publicado em todos os anos. Então, vai ter, na Scopus tem desde documentos desde 1980 e pouco, 85, 1970, alguma coisa assim. Mas, geralmente, desde 96 que iniciou mais os documentos daqui. Então, você coloca, por exemplo, você só quer pesquisar documentos 20 anos. Você vai lá e faz uma seleção. Amanda, 20 anos, você está colocando 2001. Eu estou colocando 2001 porque sempre no filtro ele diminui um ano daqui, tá? Então, até a presente data, eu quero fazer esse filtro. E aqui, todos os documentos que eu quero filtrar, não. Eu só quero filtrar artigo revisão, é o que me interessa. E eu quero todos que estão abertos ou todos, abertos ou não abertos, que a CAPES faz. Não, eu quero todos. Isso é um filtro que eu quis. Então, de 200 e poucos mil documentos, eu já fui para 136. Então, assim, eu otimizei bastante e facilitou a minha vida, tá? Então, só uma observação, quando a gente faz esse filtro, enfim, qualquer coisa que a gente procure, ele traz dessa forma aqui, tá? Essa forma bibliográfica de título, resumo e palavra-chave, documento, revisão, o artigo e o ano. Então, isso aqui é uma forma avançada da gente buscar. Se eu copiar aqui e copiar aquilo lá e colocar aqui no avançado, ó, exatamente aquilo ali, que é uma forma que poucas pessoas usam, mais a parte de biblioteca vai usar, você já vai achar exatamente o que eu estava procurando. Tá vendo? 136, 136, tá? Então, é a forma que a gente pode fazer avançado. Aí você fala assim, ok, Amanda, agora você vai vir aqui editar para você mudar novamente, tá? Eu vim aqui, eu abri várias abas só para acelerar, porque o nosso tempo é curtinho, tá bom? Então, aqui, 1000 que eu fiz essa limite, mas eu quero, vamos pensar que você já limitei, e que você vai estudar leite pasteurizado.
né? Vai estudar a pasteurização do leite, independente do método, se é emergente, não interessa. Então, você também quer procurar isso. Então, você vai apertar aqui no mais, tá? E vai abrir um outro. Então, você vai colocar lá, dá o exemplo, pasteurização. E tem esse operador aqui que a gente chama de conector, muitas vezes, mas são operadores lógicos, que significa o seguinte, eu quero tanto leite e pasteurização que estejam em artigos ou revisões, que a gente limitou aqui, no título, no resumo e na palavra-chave. E aí você vai lá e aperta em busca, né, em pesquisa lá. Então, você já achou 2.328 artigos. Então, você já está reduzindo bem a sua busca. Só que observe o seguinte, quando você coloca pasteurização, ele, nesses anos até 2000, ele está só limitando o que tem pasteurização. Se tiver o termo pasteurizado, não adianta, que ele não vai buscar, você só colocou pasteurização. Então, você tem que pensar de uma forma que você busque tanto pasteurizado quanto pasteurização. Então, tem uma forma nos copos que a gente chama de coringa, que é o quê? Você vai colocar lá, então você quer milk, e aí você vai colocar no pasteurizado, que você quer tudo, né? Você vai colocar, então, se você colocasse pasteurização, se você colocasse um dos dois, você tem que pegar alguma base da palavra para poder buscar ambas. Então, vamos pensar aqui, se eu cortasse até o Z, eu teria a mesma base do pasteurizado ou pasteurização, certo? Só que temos um problema. Se eu cortasse até aqui, o Z em francês, pasteurizado, em francês é com S. Então, eu não conseguiria filtrar esses artigos, né, de revisão, enfim, que eu queria filtrar na língua francesa. Então, o que eu faço? Eu posso colocar a base da palavra, ó, pasteuri, e colocar pasteur, né, que é a ideia, em um asterisco. O que esse asterisco é? Então, é um coringa. Ele substitui qualquer quantidade de caractere. Então, se você fosse trabalhar com toxina, então, toxi, você vai colocar asterisco, vai ser toxicidade, toxicológico, tóxico. Então, você consegue fazer esse coringa. E você vai lá e procura. Quando você procurar, tá? Olha a diferença de quantidade de artigo que eu tenho. Bastante. Ah, tá. Aqui não tá limitado, né? Eu não limitei. Aqui tá sem aquele limite dos anos, tá? De 20 anos, tá? Esse filtro aqui eu não coloquei aquele limite. Esse aqui que tá com limite. Esse aqui tá sem o limite. Então, quando a gente buscou, a gente vai buscar de forma geral, tanto pasteurizado quanto pasteurização, você vai conseguir. Então, a melhor forma de você usar é usando com esse asterisco aqui, tá? Então, isso é a forma de palavra. Então, a gente viu as diferenças. Esse primeiro conector, esse operador, o AND, e esse coringa, tá? Outra forma da gente procurar, muita gente tem dúvida, é em relação à palavra, a frase. Vamos dar um exemplo. Se você for lá estudar rotulagem nutricional, que eu escrevi aqui. Rotulagem nutricional, se você escrever essas duas palavras, né? Então, essa frase, você escrever essa frase aqui nos copos e você apertar para buscar, o que ele vai achar? Como você não identificou que é uma frase para ele, ele vai identificar que são duas palavras. Então, ele vai mostrar aqui para você que ele vai buscar nutrition e vai buscar labeling. Então, ele vai buscar artigos, documentos, na verdade, que eu não filtrei para artigos, né? Documentos que contenham as duas palavras, tanto nutrição quanto rotulagem. Mas não necessariamente elas juntas, tá? Então, vai ter um artigo com as duas. Só que eu quero, não nutrição ou rotulagem, eu quero rotulagem nutricional. Então, tem que mostrar para os copos que isso é uma frase. Como que eu mostro? Assim, eu colocando entre aspas. Então, quando eu colocar entre aspas, eu vou achar isso como uma frase. Então, olha só, eu tenho 4.689, porque ele buscou palavras separadas. Agora, se eu colocar isso aqui, ele vai vir para 914. Então, ele está buscando documentos que tenham essa palavra junto, essas duas palavras juntas, condição, uma frase, tá? Então, a gente tem essa resposta aqui. Então, de 4.000, olha o filtro que a gente fez, né? 914. Só que quando a gente coloca entre aspas, pessoal, a gente consegue buscar
tanto rotulagem nutricional, quanto rótulo nutricional, ele vai fazendo algumas exceções, ele acaba buscando um pouquinho a mais. E algumas pessoas, talvez você, queira exatamente aquela frase, olha, não tem como, eu quero exatamente rotulagem nutricional, não quero rótulo nutricional, quero exatamente essa palavra. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer assim, você vai colocar assim, entre colchetes. Então, quando você colocar essa frase entre colchetes, significa que você está falando com os copos que você quer exatamente aquilo, tá bom? Então, exatamente aquilo, você vai de 914 documentos, você já caiu para 375, tá? Então, é uma diferença bem substancial, né? Então, vamos lá. Agora, vamos... Toque de caixa, né? Rápido, né? Porque nosso tempo é curto. Então, tem que passar tudo muito rapidinho para vocês. Então, tá. Então, vamos voltar aqui. Eu estava em documentos, então estou buscando ainda em documentos. A gente depois vai buscar em autores a filiação. Nesses documentos, então, o que a gente viu? Nós vimos que tanto faz maiúscula ou minúscula, tanto faz a grafia inglesa, americana, não importa. E tanto faz você colocar na busca de documentos aqui a palavra em singular ou plural, tá? Vai dar no mesmo. O que a gente viu até agora? A gente viu que se você quiser procurar uma palavra, né, que tenha várias, como eu falei do pasteurizado, pasteurização, quando você coloca só pasteurização, você vai achar um bloco só de artigos, que não necessariamente tem um pasteurizado. Então, você pode usar o coringa, que é o asterisco, que você vai substituir vários caracteres, tá? Então, foi isso que a gente viu agora. Frase, eu falei com vocês que a gente pode colocar entre... Se você não colocar uma frase, você não colocar que é entre aspas, ele vai buscar duas palavras, tá? Separadas, que contenham no mesmo documento. E se você quiser mostrar que é uma frase, você coloca entre aspas, mas vai ter algumas exceções. Se você quiser exatamente, você coloca em chaves. Então, vamos para outra etapa aqui. Vamos usar um pouco mais de operadores, tá? Esses operadores lógicos. Agora, vamos pensar. Eu trabalho com cereal, tá? Ele é um cereal chamado millet, e a espécie que eu trabalho chama-se pearl millet, tá? Então, vou colocar aqui para vocês. Então, pearl millet. Só que eu quero buscar pearl millet com produtos, tá? Produtos desse cereal, que é um cereal sem glúten. Eu quero saber quem estuda esses produtos e tal. Então, eu vou colocar aqui, produto. End, tá vendo? Então, eu quero que busque documentos que tenham no título, no abstract, que essa palavra, esse cereal, mas que também falem sobre o produto, tá? E aí eu vou colocar um maisinho aqui, que eu quero mais uma coisa. Eu quero que fale sobre o produto, só que às vezes a gente fala assim, ó, produto, vamos elaborar um produto, vamos elaborar um alimento. Então, as pessoas podem falar dessas duas formas. Então, eu quero que também busque outra palavra. Então, eu vou colocar aqui food. Só que eu não quero que ele busque esse e esse. Eu quero que busque esse ou esse. Então, eu tenho que colocar ou. O que isso aqui é interessante, gente? Scopus, ele vai servir para você buscar, né, iniciar a sua pesquisa. Então, dou exemplo, você vai começar a sua pesquisa, você pode buscar parcerias, que eu vou mostrar agora para vocês. Você pode buscar muitas coisas. Então, ó, eu estou só vendo aqui meu tempo. Então, vamos começar aqui. Tudo bem, tô tranquila. Apertei em busca. Eu achei, né, nessa busca aqui, ó, que o per millet, ó, per and millet, ele buscou essas duas palavras. Aí você falou assim, poxa, Amanda, mas você não falou que isso, ele ia buscar duas palavras? Isso aqui era uma frase? Então, vou lá, vou editar de novo. Clica aqui. Se você errou, você vai lá e coloca entre aspas. Nesse meu caso, como é um produto bem específico, quando tem o per, em geral tem o outro, mas
se adapte. Então, você colocou aqui, tá? Então, o que a gente tem? 777 documentos foram encontrados no título, no resumo e nas palavras-chave, com a palavra per millet e produto ou alimento. Então, eu quero isso aqui. Isso que eu achei, tá? 777 artigos. Realmente é bem pouco, isso é natural. Então, vamos um pouquinho verificar aqui como que é agora a busca interna. Então, eu só mostrei para vocês até agora como que a gente entra. As formas para a gente começar a buscar. Então, vamos agora mexer na plataforma na parte interna. Uma coisa bem diferente dos Scopus e da Science Direct, eu acredito que isso seja um ponto que as pessoas não gostem, mas eu espero que você modifique sua opinião, é que o Scopus, ele é uma plataforma de referência, tá? O que significa isso? Quando você chega aqui e você busca isso aqui, é isso que ele vai te dar, tá? Esses documentos. Então, nesses documentos aqui, tá? São 20 por página, ele vai te falar o título desse documento, os autores, o ano, a fonte que foi publicada, se tem citação, não tem, o resumo, tá? E os documentos relacionados. Ponto. Você não vai clicar direto aqui, você vai achar o seu artigo, tá? Diferentemente do Science Direct. Aqui você tem que fazer o quê? Você tem que colocar, você tem que clicar aqui no site da CAPES para você poder entrar nesse documento, tá? Então, quando você clica aqui, esse linkzinho da CAPES, que ele vai te direcionar para a editora que tenha esse documento, tá? Então, aqui você vai lá e faz o download. Quando não tem esse link aqui, quando não tem esse linkzinho, significa que a CAPES não tem mas a maioria tem, tá vendo? A maioria tem aqui para você acessar. E aí você vai ver. Então, vamos buscar um pouquinho mais. Aqui desse lado esquerdo a gente viu isso. Então, aqui a gente vai ter patentes, tá? Se eu clicar aqui, documentos secundários, que são às vezes de conferência, algumas coisas aqui, ó, são todas as patentes que tem, tá? E aí, vamos ver uma parte que eu particularmente mais gosto. Se vocês clicarem aqui, ó, você vai clicar, vai mostrar todos os resumos para você, para facilitar sua pesquisa, tá? Eu vou detalhar eles agora. Uma parte mais legal do Scopus são as ferramentas bibliométricas, tá? Que vão facilitar a gente analisar os periódicos, ver as melhores revistas. Então, olha aqui que bacana. Você vai clicar nesse ponto, análise de resultados. Analise os resultados encontrados. Então, achou aqui. O que ele vai fazer para você? Olha que máximo. Se você nunca viu isso, eu particularmente adoro. Ele vai estar mostrando para você, primeiro, com esse filtro aqui, como é que está o estado da arte, né? Como meu professor querido Luciana falava. O estado da arte. Então, vai mostrar como é que está o nível das pesquisas. Então, a gente está vendo, ó, que ela está crescendo. Isso aqui, esse gráfico, gente, tá? Ele tem artigo desde 1961, tá? Mostrando com esse tema. E que constantemente tem crescido. Então, se você clicar qualquer bolinha dessa aqui, você está vendo, ó, quantos artigos tem por ano. Então, você consegue, por exemplo, aí numa qualificação, você que é iniciação científica, vai fazer a primeira apresentação do seu projeto, você do mestrado ou do doutorado, você consegue mostrar que essa pesquisa sua tem relevância, que o mundo todo está vendo, ó, há uma grande tendência de buscas. Aqui, ele vai colocar o ano de forma decrescente, os documentos em formas crescentes. Então, aqui, ó, a gente tem todos os documentos. Se eu clicar aqui, eu vou vir exatamente para o documento de 1968, tá? Então, ele dá esse documentos por ano. Muito bacana, né? Tá. Se você quiser exportar, você pode clicar aqui. Se você quiser imprimir ou quiser mandar esse gráfico por e-mail, você também pode, tá? Se você quiser analisar ano por ano, você pode clicar aqui e mudar o ano e ir analisando. Olha que legal. Vamos pensar. Eu trabalho, né, com esse cereal, que essa espécie chama Spur Millet, e trabalho com produtos, né, alimentícios com esse cereal. Não é à toa que eu quis procurar isso. Então, você trabalha com leite, trabalha com algum outro cereal, quer trabalhar com bolo, você vai colocar o cereal que você trabalha e vai colocar o bolo para você fazer esse filtro. E aí, uma das grandes dúvidas que muitas pessoas têm, gente, sabe qual que é?
qual revista que vai mandar, né? Quem nunca ficou, não sei que revista que eu vou mandar. Gente, esse filtro vai ajudar muito você. Por exemplo, eu vou trabalhar com esse grão, né, que a gente chama aqui no Brasil de mileto, e eu quero saber que revista que eu posso publicar, né? Quais que mais publica? Então, eu vou colocar aqui, ó, documentos publicados por ano. Olha que legal. Aqui eu vou ver todas as revistas que publicam e as que mais publicam esse assunto, tá? Esse assunto, esse filtro, tá? Se eu tivesse colocado outro filtro, teria havido outras coisas. Então, você tem que sempre pensar que filtros estratégicos você vai fazer, tá? Porque, como eu coloquei lá aquele de pasteurização, coloquei com asterisco, é muito importante, porque quando você não coloca asterisco, parece que tem pouquíssimos trabalhos, tipo, pasteurização de leite é 3.000 artigos. Quando você colocou com asterisco, vai para 7.000. Então, você tem que ter cuidado para você não achar que você tem pouco artigo e tem muito. Isso é um ponto importante. Então, olha só, aqui você vai ver, olha só, que mais publica é essa aqui, Journal of Food Science and Technology, Food Chemistry, então, todas aqui, ó, e o número de artigos de cada um, olha que máximo, né? Muito legal. Então, se você clicar aqui, ó, eu vou ver todos os artigos dessa revista. Então, e os anos publicados. E aqui, olha que legal, eu consigo ver as pessoas que mais publicam esse trabalho no mundo, os principais autores. Então, se eu quiser fazer uma palestra, se eu quiser fazer uma parceria para pensar num co-orientador, se eu quiser pensar em fazer um doutorado de sanduíche, enfim, não interessa. Tanto palestra, co-orientador, você vai conseguir ver as pessoas mais influentes na área. Tá? Então, aqui a gente vê que esse aqui é o mais influente, tem 17, esse aqui é um dos mais influentes, mas esse filtro deixou ele aqui um pouco para baixo. Então, a gente consegue ver, ó, pelo número de artigos de cada um, né? Então, a gente consegue definir quem são. Aqui, a gente vai conseguir ver as afiliações, os documentos, as afiliações, né? Então, por exemplo, você quer pensar em fazer uma parceria com uma universidade, né? Fazer uma parte de estudo, você vai ver quais que mais publicam. E aí você pode fazer essa parceria com eles, tá? Aqui, você vai ver o tipo de trabalho, então você vai ver se a maioria deles são artigos, se eles são short, enfim, notas, são revisões, a maioria desse aqui que a gente filtrou são artigos, tá? E a área, gente, isso aqui é muito importante vocês definirem quando vocês forem submeter, tá? Porque o seu artigo vai estar aqui, ó. Por exemplo, você vai colocar o quê? Vai colocar em bioquímica, você vai colocar na parte de agricultura, onde você vai encaixar o seu artigo. E aí as pessoas vão conseguir filtrar. Se eu quiser saber todos os artigos dessa área, eu vou clicar aqui e vai dar. E aí você fala assim, poxa, Amanda, aí pensar, você trabalha com isso, você quer saber as pessoas que mais publicam isso, dá um exemplo no Brasil. Aí vamos ver. Ai, nossa, Brasil tem? Aí você fala, poxa, tem. O Brasil está aqui, ó, em quarto que mais publica na área. Você, poxa, bacana, então vamos clicar aqui, né? 40, quem tá. Isso serve para você poder, como eu te falei, fazer parcerias, pensar em publicações. Isso é muito bom. Então, quando você colocar aqui, ele vai te dar 20 trabalhos, tá? Por página. Você pode clicar aqui, tá? Em todos. E ver as citações, ver quais são os artigos mais citados, né? Vai facilitar um pouco a sua busca. Então, desses 40 documentos que eu filtrei aqui, tá? O que a gente tem aqui? Nós temos todos os trabalhos e todos o que foram citados, tá? Quantidade de citação por cada um, tudo isso. Eu posso colocar que eu quero essa citação em ordem decrescente. Que aí eu vou ver quem está sendo os artigos mais citados no Brasil e vou identificando, por exemplo, aqui, quando eu coloquei alimento, ele pode achar alimento para animais. Eu não coloquei que são alimentos para humanos. Então, ele vai achar várias coisas, ó. E aí vai identificar, ó, quanto que tem de citação, ó, total. Esse tem 136, esse aqui tem isso, aqui tem 12. Aí você, gostei desse. Vamos ver esse aqui, 2018, tem 12 citações. Então, vamos ver esse. Aí você vai lá e clica nesse artigo. Quando você clicar nesse artigo, você vai ver essa página, tá? Nessa página, o que você vai conseguir fazer? Peraí, travou.
Opa. Quando você, o que o Scopus te dá? Ele vai te dar que você pode exportar essa parte aqui. Você pode fazer um download, as pessoas que acham que download vai fazer o download do artigo, não é, você vai ter que clicar aqui para fazer o download do artigo, tá? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou estar abrindo o artigo, que ele está redirecionando para o editor, entendeu? Então, o Scopus ele não baixa nenhum artigo, ele redireciona para o editor. Então, aqui está o artigo, se você quiser fazer um download, você aperta aqui. Então, você pode imprimir, você pode mandar por e-mail, pode salvar. Aqui, né, vai mostrar quantas citações ele tem no Scopus. Dessa parte aqui, ele vai mostrar todos os artigos que citaram ele, então vai facilitar bastante para você. Isso aqui é um ponto bem interessante, gente, para vocês, pesquisadores, já identificarem os seus artigos, verem quem está te citando, vai facilitar você fazer esse gerenciamento, tá? Aqui você vai conseguir ver as substâncias citadas e quem foi o financiamento, os agradecimentos e todas as referências do artigo. Quer dizer, facilita bastante. E se você quiser ter o contato já direto daquele pesquisador, você pode clicar aqui diretamente por e-mail ou você clicar aqui e mandar uma mensagem para mim. Brincadeira. É só para mostrar para vocês uma forma que vocês podem fazer de filtro e identificar, assim, possíveis parcerias e etc. Então, entrou aqui, acabou. Então, eu acho que depois dessa parte aqui, a parte de documentos fechou, tá? Não tem muito o que falar. Agora eu vou falar sobre a parte de busca de autores, tá bom? Então, aqui foi o que eu mostrei para vocês, tá? Tô só voltando aqui, que vocês conseguem ver. Então, vamos aqui que a gente chegou, né? Então, tudo bem. Desses documentos, tá? Vamos agora para outra parte. Então, isso aqui são documentos dos autores, você vai identificar a partir desses filtros, não se esqueça, é aqui, tá? De analisar os resultados. Quando você vai analisar esses resultados aqui, tá, eu filtrei para Brasil, certo? Aí eu vou e analiso de novo. Você pode fazer essa análise de resultado sempre, tá? Para você identificar, ó, aqui, ó, quem tem mais estudado isso é Embrapa, depois o Nesp, tá? Quem são as pessoas mais citadas, você consegue fazer subfiltros. Então, a parte de documentos é basicamente isso. Agora vamos então para a parte de autores. Então, vamos pensar que você... Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Eu tinha clicado uma vez lá sobre da revista, né? Eu cliquei nessa revista, ó. E aqui vai mostrar exatamente os artigos da revista. Quais são, o que tem, é bem legal. Você pode olhar aqui já os títulos, fazer subfiltros também, tá? Então, assim, os Scopus de você, por exemplo, você quer só artigos que estão para ser em press. Os Scopus de você tem que mexer o tempo todo, futucar, mas tem muita coisa legal. E principalmente essa de análise de resultados. Vamos lá, que o nosso tempo é curtíssimo. Vamos procurar então por autores. Então, busquei por documentos, agora eu vou fazer uma busca por autor. Autor, gente, isso aqui é interessante. Se você quiser, já tem um autor, você lê muitos artigos já com ele, você quer saber com quem que ele faz parceria, você quer identificar quais são as revistas que ele mais publica, enfim. Você quer. Eu vou colocar aqui um amigo meu, que ele é ótimo, pesquisador, Adriano. Então, vou fazer essa busca dele, só para vocês verem. Então, eu coloquei o último nome e o primeiro, só para vocês terem uma ideia. Então, vou buscar. Você pode buscar qualquer pesquisador, pode buscar o seu orientador, pode buscar o que for, tá? Isso aqui é só para você fazer uma busca, em vez de documento, pelo autor mesmo. Quando eu coloquei esse nome, ele identificou 13 autores, tá? Que tenham isso aqui. Só que acontece, quando a pessoa às vezes não tem um registro nos Scopus, você acaba tendo, dá um exemplo aqui, ó. Acredito que o Adriano não tem esse registro, não sei, mas, ó, eu tenho 255 documentos dessa pessoa, nessa filiação, tenho 17 com a mesma filiação, tá vendo, em inglês, mas ele vai classificando de forma geral, então acredito que esse aqui seja o mesmo autor. Então, vamos colocar isso aqui. Cliquei aqui nele.
Aí eu posso fazer várias formas de filtro. A primeira, eu vou clicar em cima do nome do autor, tá? Que eu estou buscando. E olha que legal que ele me dá. Ele vai me dar todos os dados desse autor. Ele vai me dar a identificação dele nos corpos, ele vai me dar a identificação alfanumérica dele, ele vai me dar a filiação, os nomes que são citados nos formatos, tá? As áreas que ele já publicou. Aqui ele vai mostrar o número de documentos desse autor, quanto que ele tem, o número de citações e o índice H. Então, vamos ver um por um, tá? Documentos, todos os documentos vão estar listados aqui, tá? Os citados por ele também, o número de coautores e quem são. Então, vamos pelos gráficos. Ó, eu vou analisar o autor. Quando eu vou analisar esse autor, eu vou identificar que ele publica mais na Food Research International, então tem 44 artigos dessa. A segunda que ele mais publica é nessa revista, na Dairy Science, a Food Chemistry, na Trends. Então você vai identificando quais são as revistas que ele mais publica. Olha que legal, tá? E aí você também vai ver as citações, como as citações desse autor estão crescendo, tá? Então ele tem 7.000 citações, olha como cada ano mais as citações crescem, né? Então mostra que está sendo bastante influente. Aqui eu estou vendo o número de coautores, né? Que ele faz, que ele fez parceria. Quem são esses coautores? Então eu posso clicar aqui no documento, descobrir quais são os documentos que ele tem com essa pessoa. Com o Eric, que é um querido amigo meu também. Você pode clicar aqui e você vai vendo esses trabalhos que foram feitos em parceria com esses coautores, tá? Ou clicar diretamente nesse autor. É bem bacana essa ferramenta, tá? E a outra coisa é o índice H, tá? No índice H, o índice H ele é usado para como se fosse uma reputação desse pesquisador, né? A gente pode se dizer assim. Aqui a gente vai ter esse índice H, basicamente é um cruzamento, tá, entre as citações e os documentos, e aí você consegue identificar isso. O que significa? Ele tem um índice H de 46. Isso significa que ele tem o índice H, significa que eu posso dizer que ele tem 46 documentos, tá? 46 documentos que, no mínimo, tenham 46 citações neles, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, ó, o índice H dele aqui. Então, quando o índice dele é H46, eu posso dizer que ele tem, no mínimo, 46 documentos em que ele recebeu, no mínimo, 46 citações em cada documento. Então, o índice H dele é esse, que é um índice H alto, bem alto. E aí, uma coisa interessante que você está vendo os artigos publicados aqui, você pode excluir as citações, as autocitações, para ver se modifica, né, esse índice H. E aí, quando você faz um upgrade, você vê para 42, quer dizer, nada. Você diminui, né, o índice H dele de 46 foi para 42, quer dizer, muitas pessoas citam ele, não só ele mesmo, né? A maioria, tudo, basicamente, são outras citações. Então, você pode exportar, você pode imprimir, mandar por e-mail. Isso é muito bacana. E é o que a gente pode... Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa mais interessante do autor. São as citações, acredito que seja isso. Então, você vai buscando essa parte aqui. Agora vamos para... acho que é isso. Bom, então a gente pode buscar, a gente buscou por autor, a gente pode buscar por afiliação. Então, como estamos fazendo workshop pela universidade, vou buscar por essa aqui, pela Federal de São João del Rei. Coloco aqui a afiliação e, nossa, já foi. Quando eu for ver aqui a afiliação, ele vai mostrar todos os artigos publicados com essa revista. Com essa instituição, nessa instituição. Né, correlacionados à chance, 4.000. Você, poxa, Amanda, só tem 4.000 artigos? Tão pouco. Não, gente, presta atenção. Existem 4.600 documentos, né, cadastrados aqui nos Scopus que estão correlacionados a essa instituição. Mas não necessariamente a instituição só tenha publicado isso, porque tem muitas bases, muitos
jornais, periódicos que não estão indexados nos Scopus, tá? Muitos brasileiros não estão aqui, então tem professores que podem publicar em muitas outras revistas que não vão estar aqui vão estar aqui presentes, tá? Então, pode ter muito mais artigo, mas o Scopus só está filtrando esse pelos que têm indexado ele. E outra coisa é que muitos documentos desses podem também estar, por exemplo, professores fazem pós-doc em outra instituição, vou fazer na USP. Esses documentos, em vez de irem para a Universidade Federal de São João do Rei, vão para a instituição que ele está vinculado no pós-doc dele, dá um exemplo. Então, tem isso também, tá? Vocês têm que lembrar. Aqui, o que vocês vão ver? Esses documentos da Federal de São João do Rei, quais são as áreas que eles mais publicam, tá? Então, aqui, astronomia e física são as áreas que mais publicam. Aqui vai ter as subdivisões das áreas, a porcentagem de mais publicação dessas áreas aqui, tá vendo? Tudo por áreas, é bem legal. As afiliações que colaboram com a universidade, tá? Então, ó, quem mais colabora é a USP, depois a Federal do Rio de Janeiro, Federal de Minas, são os artigos feitos em colaboração. E os documentos, quais são os documentos, né? Eu falo o tempo todo artigo, né? Documentos, que são mais as fontes desses documentos, né? São de quais periódicos? São de física, são mais esses aqui. Patente não tem nenhuma registrada aqui. Então, vamos ver o seguinte. Vamos clicar aqui em autores. Quem são os autores que mais publicam com uma universidade? Aí você vai lá, clicou em autores. Ele vai identificar, tá? Então, ó, identificando tanto da Federal de São João do Rei, existem outros porque tem as parcerias. Olha aqui mais publica da universidade, que tem um índice H 92, gente, surreal. Esse índice H é parabéns, professora. Acho que é uma professora. Peraí, se eu tô falando besteira, isso. Olha, Maria, então é uma professora mesmo. Parabéns, você fantástica, hein? Então vamos lá, o que aqui tem? Olha, nós temos 625 documentos desse autor. E apenas, é isso mesmo? Apenas 41 mil citações nossa, bastante. Aí, IDCH 92, olha o crescimento. Então, ó, artigo desde 99 e o pico que está sendo, ó, onde que tem as mais citações, os maiores documentos. Fantástico, né? Se você quiser pegar todos os artigos desse autor, você vai pegando aqui direto, ó. Tá, os citados, muito máximo, né? Então, olha só, quando a gente vai analisar, e aí vai entrar no mesmo esquema, né, da busca pelo autor. A gente vai conseguir ter todas esses dados, né? Quais são as revistas que ele mais publica. Então, isso é muito legal. Às vezes você quer fazer uma parceria, trazer ele como orientador, você já vai dar uma estudada. Em vez de só estudar pelo lado, você vai nos Scopus e já busca, né? Então, se você estudasse alguma área aqui correlacionada a ela, você já conseguiria fazer uma parceria, chamar ela para pesquisa, né? Então, isso é bem legal, né? Então, aqui você vai ter isso tudo da afiliação, tá? Uma coisa, isso, bom, acho que tem isso aqui. É o que a gente pode ver. Deixa eu ver mais alguma coisa. De autor, de afiliação, é essa. Tá? Então, vamos ver agora sobre... Vamos buscar o quê? Agora a gente vai buscar sobre jornais, que a gente tem pouquíssimos minutos. Agora a gente vai comparar fontes, tá? Cliquei aqui, vamos comparar fontes. Nesse comparar fontes, eu vou colocar títulos de revistas que eu gosto, que você quer saber. O que, na verdade, você vai fazer essa comparação? Você vai ver o impacto daquela revista na sua área, tá? Então, você vai... É o objetivo dessa comparação para você ver qual é o impacto, qual que tem mais impacto na sua área, com algumas métricas aqui. Então, eu coloquei essa revista aqui, Journal Serial Science. Então, ele vai me dar esse gráfico, tá? Me mostrando o número de citações crescentes no ano, então tá crescendo, e algumas métricas que eu vou mostrar aqui para vocês. E aí eu vou lá e vou colocar outro.
Deixa eu ver se vai. Aí ele vai procurar aqui, aí ele me deu várias, aí eu quero essa aqui, e aí ele vai comparar entre eles, tá vendo? Só que para a gente finalizar, existem várias métricas, tá? Essa aqui, SJR, é uma métrica que a gente chama de métrica tradicional, tá? Só que ela tem alguns pontos, quando você vai comparar, todas essas métricas vão te dar pontuações da sua revista, então 29, 3, 4, não importa. Quando você comparar com essa métrica aqui, revistas, por exemplo, medicina. Medicina publica muito e tem muitas citações. Então, ela vai ter uma métrica alta, sei lá, 40, 20. Estou colocando na minha cabeça, eu nem sei. Mas se você colocar uma área, às vezes, por exemplo, pedagogia, que não tem tantas publicações como medicina, não tem tantas citações, ela vai ter um valor 2. Só quando você pegar 2 e comparar com a de medicina, você vai ser a 2 vai ser a revista mais baixa de medicina, entendeu? Então vai parecer que aquela revista melhor de pedagogia é ruim. Você está comparando métricas com áreas diferentes, vai aparecer só por esse número que são equivalentes ruins. Então criaram-se outras métricas, tá? É bem resumido. Que esse CNIP aqui é uma delas, que você consegue ponderar. Então, essa CNIP você pondera essas publicações, né, as publicações dentro de cada área. Então, você consegue fazer uma comparação melhor. Nossa, acabou o nosso tempo. Então, aqui você vai comparar essas duas revistas aqui, no caso, são da mesma área, mas olha só, quando a gente compara aqui, tanto nessa métrica, elas estão basicamente aqui no mesmo bloco, mas olha, citação, quando eu for ver quem tem um impacto maior, a Food Research ela tem um impacto maior porque ela está tendo um número crescente de citações, tá? Mas em relação a essa métrica aqui, a gente está vendo bem similar. Para a gente fechar, que acabou o nosso tempo aqui, eu só vou mostrar aqui para vocês uma forma bem bacana que tem da gente fazer o cadastro dos copos. Quando a gente está lá no site, lá no link da direita, vai ter um negócio assim, ó, fazer login. E aí, nesse login, o que acontece? Por que é interessante você fazer um cadastro nos copos? Porque, às vezes, quando você busca, você vai buscar o seu nome, você é pesquisador, isso é o seu cadastro, tá? Importante. Você vai ter isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Por exemplo, o meu nome, como é que estava? Estava citado assim, estava citado assim, estava citado de várias formas, né? E aí, você não consegue juntar essas pessoas todas. Então, você pega isso tudo aqui, que ele vai te dar um índice, ó, o índice H vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui, você vai juntar o índice todo. Então, você vai clicar, pegar, selecionar isso tudo, clicar aqui para juntar esses autores. E aí, automaticamente, você vai aglutinar tudo aquilo ali, como você, e vai facilitar as métricas. E uma coisa interessante, meu Deus, está acabando. Interessante, que eu esqueci de mostrar, é isso aqui, ó. Rápido, rápido, rápido. A gente pode, tá vendo esse aqui, ó, salvar alerta? Quando você faz esse cadastro dos copos, que é aqui, ó, gente, tá vendo? Aqui eu tenho um cadastro. Se você não tiver uma letra sua, você não tem cadastro, você tem que clicar aqui. E aí você vai juntar todos num só e você vai poder salvar alerta. Então, por exemplo, se você fez esse filtro, você quer sempre que publicações que tenham esse filtro, você seja alertado. Se você clicar aqui, ele vai te alertar por e-mail, entendeu? Dá um exemplo, ele vai te alertar por e-mail, você pode salvar essa busca toda, você pode clicar no autor, todo autor que publicar isso, você quer ser avisado, então você consegue ter essas facilidades. Tá? Então, para a gente fechar aqui, corrido demais, eu peço, gente, encarecidamente que vocês usem os copos, aproveitem essa plataforma, porque vocês sabem que estamos vivendo um caos sanitário, um caos político. Então, tudo pode acontecer na nossa vida, né? A gente pode perder contratos, né? Enfim, e você tem uma ideia, CAPES, né? Olha o contrato que tem com as Copos, né? 537 milhões. Então, assim, é um dinheiro considerável
para que a gente use, né, essa plataforma tão importante. Então, assim, eu peço para que vocês contribuam usando, porque eu acho que isso é muito importante para que a gente veja nossas publicações, que a gente consiga fazer um gerenciamento da carreira melhor, você consiga buscar parcerias, fazer convites, ver quem é mais influente, descobrir se a sua proposta de pesquisa tem poucos artigos, não tem, quais são as revistas que você vai procurar. Então, assim, tenha cuidado com esses filtros, tá? Para você não subestimar a sua pesquisa, achando que tem pouco e tem muitos. Descubra. E eu espero que eu tenha trazido mesmo rápido essa ideia para vocês e que todo investimento que é feito na ciência vai trazer frutos. Então, assim, é isso que eu estou falando. Todo esse investimento que é feito no Brasil para pesquisa, a gente precisa trazer essa contribuição nossa, que é muito importante para a sociedade, tá? Então, conto com vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui está meu contato, meu Instagram, meu e-mail, se vocês quiserem. E é isso, tá? Um grande beijo, boa sorte na pesquisa e nos encontramos em breve, viu? Um beijo. Tchau!